Olá, bem-vindos! Para quem não me conhece, eu sou Stephanie Sargo, eu sou engenheira química de processos de óleo e gás, me formo ainda esse ano, se Deus quiser, em segurança do trabalho. Eu atuo em segurança e meio ambiente na indústria do petróleo há mais de 15 anos. Então, hoje eu vou falar para vocês, vou falar com vocês, a gente vai fazer aqui um bate-bola no Instagram e no YouTube, sobre por que você precisa entrar agora no mundo do petróleo. Por que está sendo uma boa hora para você se preparar para entrar no mundo do petróleo. Então, eu resolvi trazer para vocês um pouco do panorama, né, do petróleo, mas não só isso, um pouco do histórico de exploração e produção na indústria do petróleo. Então, quando a gente lembra lá como é que era, lá na idade, isso foi no ano que minha mãe nasceu, 1953, a Petrobras tinha um monopólio de tudo, né? Então, a Petrobras era que dominava, a gente não tinha as empresas estrangeiras explorando nem produzindo aqui no país. Então, em 1997, a gente teve a Lei do Petróleo, que abriu o mercado para as outras empresas. E entre 1999 e 2008, a gente começou a ter ali diversos rounds, né, diversos bids, onde novas empresas de E&P começaram a entrar no Brasil. Em 2010 a gente teve ali a lei da partilha, né, a production sharing, a partilha de produção, o regime de partilha de produção. Nessa época a Petrobras tinha algo em torno de 93% de toda a produção do país era operada pela Petrobras, era da Petrobras. A gente acabou tendo em 2013, a gente teve ali aquelas... 2013, 2014, a gente teve a crise do petróleo, onde o preço do barril caiu de 150 para, se não me engano, 20, 30 mais ou menos, caiu bastante. Então, a gente teve também a questão da Lava Jato nesse período. Em 2015, foi quando teve um colapso mesmo do preço do petróleo. Em 2016, a gente começou a ter algumas medidas. 2017, novas políticas de E&P. Eu sei que agora, em 2021, depois desse mercado ter aberto, de começar a melhorar o preço do petróleo, começar a melhorar a situação do país na indústria, em relação à indústria do petróleo, hoje, em 2021, a Petrobras começou a fazer o desinvestimento das suas áreas onshore, e hoje ela é detentora de 73% de toda a produção do país. Então, em 2010, ela tinha 93% da produção, era da Petrobras, aí o mercado já era aberto. Em 2021, ela começou a ter esse plano de desinvestimento, onde novas companhias começaram a comprar os campos que ela estava se desfazendo. Dentre essas novas empresas que entraram no mercado de E&P, a gente tem, por exemplo, a Perenco e a Trident, né? Então, falando um pouco agora sobre como é que é a produção hoje em dia, atualmente, o quanto o país produz. A gente tem em torno de 119 poços no pré-sal. Então, a grande maioria não é de poços de pré-sal. A gente vai notar que 119 poços no pré-sal, 361 poços são no pós-sal. E no onshore a gente tem mais de 6 mil poços. Então, se você for olhar a produção de cada um desses poços, por que o pré-sal é tão interessante? Porque um poço produz muito mais do que um poço no pré-sal, produz muito mais do que um poço no pós-sal e do que um poço no onshore. Esses 119 poços, por exemplo, no pré-sal, produzem mais de 22 mil barris de óleo equivalentes por dia, enquanto o do pós-sal produz em média 2.300 e alguma coisa barris de óleos equivalentes por dia. Então, a quantidade de produção, o volume de produção dos poços no pré-sal realmente é muito grande. Então, isso atrai muito as empresas para o pré-sal e acaba que tem uma menor procura para esses poços no pós-sal e no onshore. Mas a ANP e o governo têm feito várias medidas para tentar estimular as empresas de operarem nos campos pós-sal e nos campos onshore. Se a gente fala agora dos poços exploratórios, esse ano a gente teve 45 poços exploratórios, sendo que 26 deles foram no onshore e 19 deles no offshore.
Então, a gente tem aí em torno de 93 grupos de companhias de EIP e metade delas são estrangeiras. Então, a gente começa a ter uma ideia de como é que esse mercado está estruturando e a quantidade de atividade que a gente tem hoje. Então, a gente vê que a Petrobras não é mais a única empresa produzindo. A gente tem bastante empresa, tanto brasileira quanto estrangeira, vindo operar aqui, diversificando um pouco essa gestão, né, essa administração dos campos. Então, aí a gente vê novas oportunidades surgindo, novas culturas surgindo, e isso aí você já vai começando a assimilar do que você precisa trabalhar para você conseguir uma vaga na indústria do petróleo, né? A gente começa a ver que não é mais a Petrobras que ela ainda detém a maior parte, né, dos blocos, das operações, mas ela não está mais sozinha. A gente tem muitas companhias de fora, não só de fora, mas brasileiras também, novas empresas entrando nesse mercado e tendo interesse em explorar e desenvolver. Então, hoje em dia a gente tem vários blocos exploratórios, em torno de 234 blocos exploratórios, sendo que 179 estão ativos, estão em operação. Então, 72 blocos são onshore e 107 offshore. Então, a gente tem um grande número de blocos offshore e sendo explorados atualmente. 30% deles são operados pela Petrobras. Então, todos os outros, quase mais de 70 blocos, são operados por outras empresas, tanto no onshore quanto no offshore. Então, a gente começa a ver que isso é como está hoje, para a gente poder comparar como é que pode ser que venha ficar no futuro, né? Então, o que a gente espera um pouco do futuro, né? A gente viu que nos últimos blocos, as empresas, nos últimos bids, várias empresas, várias majors, que a gente chama, várias operadoras, participaram, aumentaram o seu portfólio, né? Aumentaram os seus projetos de exploração. A gente tem ali a Shell, que cresceu, adquiriu vários blocos exploratórios, a ExxonMobil, a Equinor. Então, você vê Total, todas essas empresas adquiriram novos blocos nos últimos bids. Então, você vê que está aumentando o olhar do investidor, o olhar de quem está lá fora, de que aqui ainda é muito promissor. A gente tem também o aumento de contratos assinados por empresas que estão surgindo agora, que são novas no Brasil, que estão começando agora a operar aqui. Então, a gente tem ali a Murphy, a Wintershall. Então, são duas empresas que estão começando agora e que já adquiriram blocos e têm participação nesses blocos. A Murphy não sei se ela é operadora, mas pelo menos nos blocos que eu conheço, ela é uma sócia, ela faz parte do consórcio como não operadora, mas é uma empresa que está ali, precisa de gente para gerir mesmo um ativo que não seja operado. Quando a gente olha para o onshore, a gente também vê novas companhias entrando, muitas novas companhias, muitas empresas brasileiras. Isso tudo estimulado também pelo desinvestimento da Petrobras. Então, companhias pequenas e médias, suportadas por investidores nacionais ou internacionais, estão entrando nesse mercado onshore e diversificando, né, os players. Todos os campos onshore da Petrobras estão sendo vendidos, então isso acaba que traz uma diversidade maior de players aí no mercado. Então, o que a gente vê para o futuro? Quais são as perspectivas para o futuro? Isso são tudo dados da ANP, divulgados pela ANP. Se você quer se aprofundar nesses assuntos, você pode buscar lá no gov.br, ANP. Eles têm muita informação sobre o mercado de petróleo, sobre essas perspectivas. Então, o futuro da produção até 2025 é que ao menos 15 novas unidades de produção, a maioria no pré-sal, entrem em atividade. Então, 437 campos de produção a gente deve ter até 2025, sendo que 133 no offshore e 304 no onshore. Então, pensa... É muita operação que ainda vem por aí. Você tem que analisar um pouco sobre, como é que essas operações tendem a acontecer na perspectiva da geração de emprego, porque a gente vê também muita tecnologia sendo investida. Eu não me lembro agora qual foi a empresa.
não me lembro, mas depois eu procuro para falar para vocês, mas tem uma empresa que está com um projeto de colocar uma plataforma de produção não operada, então sem ninguém. Então, às vezes, se isso vier realmente a acontecer, pode ser que a gente comece a ter situações em que não necessariamente o aumento da produção gere muitos empregos, mas hoje a realidade é que cada nova plataforma de produção que é instalada, são diversos empregos que são gerados direta e indiretamente. Então, eu peguei um estudo que está na internet, que até foi divulgado, se não me engano, pela Brunel, da Global Data. Essa empresa é uma empresa líder de dados e análise. Então, ela disse que espera-se que o Brasil sozinho contribua com cerca de 23% a 25% da produção global de petróleo condensado offshore até 2025. Então, você vê que o Brasil cada vez mais como um grande player no mercado mundial, na indústria mundial de petróleo. Então, esse panorama se deve a essas unidades que vão entrar em operação desde aqui 2021 até 2025. Então, a estimativa é que num total de 29 projetos de petróleo bruto comece a operar no país nesse período. Então, a gente tem ali Búzios, Bacalhau, Búzios que foi chamado de Franco, né? Búzios 5, Luloeste. Então, são alguns dos projetos que vão contribuir para cerca de 44% da produção de petróleo condensado no país. Só esses 4 unidades. Então, pensa, é muita produção, muita gente para fazer manutenção dessas unidades, para estar lá garantindo que tudo seja executado de forma segura, sem agredir o meio ambiente. Então, a estimativa da Firjan, também isso é interessante vocês buscarem. Quais são as estimativas de geração de emprego? A estimativa de geração de emprego nesse período de até 2025 é de 60 mil empregos diretos na verdade, nos próximos 3 anos, né? Nem até 2025, nos próximos 3 anos, até 2024 ali, a Firjan estimou que 60 mil empregos diretos, fora os indiretos que a indústria do petróleo gera. Macaé vive disso, né? Tem não só quem trabalha para a indústria do petróleo, mas quem dá suporte para quem está lá para trabalhar para a indústria do petróleo, a parte de hotel, restaurante e tudo mais. Então, isso tudo são os empregos indiretos que a indústria do petróleo gera com toda essa produção. Então, e a gente vê que, eu até conversei com o Telmo numa outra live, de que existe um vácuo ali de mão de obra, né? A gente teve um momento, quando teve a queda do preço do barril, em que muita gente experiente não foi demitida, mas muita gente aproveitou o programa de demissão para ir para outra empresa, para ir para um outro negócio, então, porque valia mais a pena. Então, a indústria perdeu muita mão de obra experiente nessa época de crise. Então, agora a gente tem uma oportunidade hoje de contratar essas pessoas, já não estão mais na indústria, e quando você tenta recompor esse quadro de pessoas, você acaba fazendo isso com pessoas com menos experiências e que trazem novas experiências de outras indústrias e tudo mais. Então, isso é uma grande oportunidade de entrada para recompor esse quadro que existia lá em 2015, 2014. Então, dentre os projetos que a gente tem aí em vista, em 2021 a gente tem Sépia. Eu não sei se esse projeto já foi implementado ou não, porque essa fonte que eu tenho da ANP, ela é de maio e eu não acompanhei como é que tá andando Sépia. Mas a gente teria Sépia para esse ano, Mero 1, Búzios e Peregrino para ano que vem. Então, 2023 mais 4 projetos, 2024 5 projetos e 2025 mais 4 projetos. Então, ali entre 2023 e 2025 a gente tem mais de 10 projetos sendo iniciando, né, a operação. Então, quando você pensa em entrar para a indústria de óleo e gás, isso é algo que você tem que levar em consideração, a perspectiva
do mercado, a perspectiva da indústria, se ela está em subida, em ascensão, e você vê que a indústria mostra sinais de ascensão agora. Você vê pequenas movimentações de contratação. Eu tenho recebido muito contato de headhunter pedindo ajuda para indicar profissional, para entrar em contato, para oferecer emprego também. Então, isso são movimentos que te dizem que essa é a hora de você entrar para a indústria de óleo e gás, para você se preparar para entrar para a indústria de óleo e gás, porque a tendência é que as oportunidades só aumentem. Então, você vai estar preparado quando ela chegar? É a hora de se preparar, é a hora de fazer tudo o que precisa para quando chegar a sua oportunidade você tá lá, conseguir agarrar ela, né? Outras coisas que você tem que considerar da indústria, quando você pensa em entrar na indústria e se prepara para entrar na indústria, a indústria ainda é uma indústria antiga, né? Uma indústria centenária, ela é uma indústria formal, hierárquica, ela tem uma cultura mais antiquada. Então, você tem que, se você é jovem, tem que ter em mente que ela não é uma Google da vida. Então, você tem que ter essa adaptação a esse tipo de ambiente, ter noção da cultura da indústria do petróleo para você ser um profissional que se adapte a esse ambiente. Então, o timing das mudanças dentro da indústria do petróleo, apesar de ser uma indústria muito tecnológica e que investe muito em novas tecnologias, o timing dessas mudanças é lento. Para você implementar novas soluções ou novas tecnologias, é algo que demora para ser implementado. Então, e aí quando você entra para uma vaga, por exemplo, em segurança e meio ambiente, se você está se formando agora, se você vai entrar num estágio, você tem que entender que a sua contribuição vai além do que você aprendeu na faculdade. Normalmente você lida com equipes multidisciplinares. Quem já é profissional da área, muitas vezes já entende isso, porque segurança e meio ambiente está sempre envolvido em todas as etapas do processo, está sempre envolvido com todas as disciplinas. Mas quem está entrando e quem quer uma oportunidade na indústria do petróleo, na área de segurança e meio ambiente, tem que lembrar disso, que a sua contribuição vai além do que você aprende na faculdade. Então, eu dou o exemplo de mim mesma quando eu estava na faculdade, que eu apliquei para uma vaga de estágio, né, em segurança e meio ambiente, e eu digo que eu praticamente aprendi a minha profissão na execução, porque eu pouco usei tudo aquilo que eu aprendi na faculdade, até porque a minha faculdade não era focada em segurança e meio ambiente, era focada eu sou engenheira química. Então, quando você vai implementar quando você vai botar em prática o que você aprende, muitas das vezes o que você vai aprender, o que você vai realizar ali naquela profissão é muito além do que o que você aprendeu na faculdade. Tem que lembrar que na universidade acaba que é tudo muito teórico. Então, como que você responde a isso, né? Você tem que tentar entender e conhecer cada vez mais da indústria, ter esse comportamento proativo de buscar como a indústria está caminhando, né? Então, essa indústria é uma indústria que tem uma cadeia de suporte imensa, então é muito maior do que a operação em si, né? A cadeia de suporte à operação é imensa, então é ali que existem a maior parte das vagas. Por isso que muitas das vezes eu falo que é muito, muito mais fácil você conseguir uma vaga no offshore com o onshore, porque é onde tem a maior parte das vagas de emprego, e dali você ganha experiência para ir para um offshore. Então, se você for pensar, dentro de uma plataforma ou uma sonda, você tem em média 180 pessoas. 180 pessoas costumam ser 2 embarques, então bota ali 360 pessoas numa unidade offshore. A indústria do petróleo emprega muito mais do que isso, fora que você tem as outras unidades, né? Os barcos de apoio, os barcos de resposta à emergência. Então, as vagas offshore, elas são limitadas. Essas unidades, quando elas chegam no país, a gente não tem que pensar só na unidade, né? Na unidade offshore que tem por trás da operação offshore. Então, isso é o que gera a maior quantidade de vagas de emprego, né? A maior quantidade de oportunidades. Então, todo mundo... Aí uma tendência que a gente vê é que a indústria, com o passar do tempo, ela também entendeu a automatização. Então, o que antes a gente produzia com menos unidades, hoje em dia a gente tem muito mais equipamentos eficientes, a gente teve uma curva ali de aprendizagem dos processos e equipamentos buscando rentabilidade grande. Então, hoje em dia a gente
fora o pré-sal, né, que a produção é gigante, então os poços, as novas descobertas do pré-sal se produz muito mais, com uma vazão muito maior do que os poços anteriores, então a necessidade de FPSOs, né, de unidades novas diminuiu. Então, tudo isso você leva em consideração, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro, a indústria vai se automatizando e, ao mesmo tempo, você tem que mostrar o seu valor, mostrando o quanto você é eficiente, o quanto você faz as coisas com qualidade no menor custo possível, que é o que a indústria busca. Então, agora é a hora de você pegar todos esses sinais e se preparar e ver o que você pode fazer de melhor, o que você pode melhorar no seu currículo para atender a essas novas demandas. Então, acaba que quando a gente faz a análise, né, do mercado, muitas vezes a gente, que nem teve quando a gente estava lá iniciando a produção do pré-sal, né, quando a gente começou a descobrir o pré-sal, se imaginava que teriam uma infinidade de unidades novas para poder produzir aquele tamanho daquela reserva. Só que o que se viu é que, como os poços produziam muito, precisava de menos poços, porque se enchia mais rápido o FPSO. Então, acaba que a cadeia de suprimento que estava ali dependendo da quantidade de unidades, não se desenvolveu tanto quanto esperava. Então, você tem que tomar em consideração tudo isso. E por que agora é o momento de você entrar na indústria do petróleo, né? Por que agora é um bom momento? Porque a indústria hoje em dia já tem uma tecnologia que está melhorando, mas ela já deu uma estabilizada, ela já passou por aquela curva de aprendizagem. As novas tecnologias já estão cada vez melhores, mas elas já estão de uma certa forma mais estabilizadas. Então a gente consegue ter um pouco mais de previsibilidade da quantidade de mão de obra que vão demandar esses novos projetos. Então você consegue entender, dá para pegar, né, pelas notícias do mercado. A gente não pode esperar aqueles salários de 2013, onde um técnico de segurança ganhava 15 mil reais. Não dá, porque naquela época os profissionais eram disputados a tapas. O preço do barril estava $150 o barril. Hoje, se eu não me engano, está em torno de 50, então a realidade é outra. Os processos estão mais eficientes, busca-se mais eficiência, né, na execução do projeto como um todo. Você quer agilidade, mas ao mesmo tempo você quer eficiência. Então você tem que ter na mente essa realidade, porque muita gente se ilude achando que a indústria hoje já paga que nem pagava em 2013. Não, você tem que buscar como é que está a realidade de hoje, quais são as perspectivas. As perspectivas são de melhoras, mas não se espera que tenha-se aqueles salários que nem a gente tinha em 2013. A expectativa é que você tenha, sim, produção. E uma coisa muito importante para ter em mente: projetos de exploração são projetos de curta duração. Por isso que muitas vezes se tem muita gente terceirizada em projetos de exploração. Quando você passa para um projeto de produção, a vida do projeto é muito maior. Então você tem projetos com vida em torno de 25 a 30 anos. É muito mais fácil você ter um contrato de longo prazo numa plataforma de produção, num projeto de produção. Não quer dizer que você vai ter uma carreira maior em produção do que exploração. Não, eu posso dar o meu exemplo como exemplo. Eu tenho 15 anos, mais de 15 anos de experiência na indústria de óleo e gás, e a minha maior experiência é em exploração. Eu só tenho 6 meses de experiência na fase de produção do projeto. Então, você consegue fazer carreiras longas em exploração? Sim, consegue. Quem tem a vida útil curta é o projeto. Então, você consegue trabalhar. Mas, o outro ponto que você tem que ver é que produção tem muito mais vaga de emprego, é algo mais estável, né? Tem mais vaga de emprego, é um projeto de longo prazo. Então, essa novidade de que vão ter em torno de 15 unidades sendo instaladas para a produção aqui no país é uma ótima notícia, porque isso significa geração de emprego. Geração de emprego que vai ser a sua próxima oportunidade. Então, por isso, agora é a hora de você se preparar para, quando chegar essa oportunidade, você ser a pessoa que vai ser escolhida.
você tem que entender a indústria, você tem que entender o que você quer para sua vida dentro dessa indústria, tem que entender, depois que você avalia a indústria e avalia você como profissional, o que você precisa preencher de gap. Eu mostrei aqui como o mercado está abrindo para as multinacionais, por isso que fala-se que o inglês é muito importante e sem ele você não evolui na indústria do petróleo. Você consegue entrar na indústria do petróleo sem inglês? Consegue. A Petrobras ainda ocupa um grande espaço na indústria, né? Ela ainda é uma major, ela ainda é uma grande companhia, ela ainda detém, né, ela é uma grande potência no nosso país, ela detém a maioria dos projetos, ela é a maior operadora no nosso país. Então, você sim consegue vagas que não precisam de inglês, mas a grande maioria, tanto de prestador de serviço, quanto de operador, quanto o que você for imaginar, a gente tem muita empresa que é estrangeira, então o inglês é algo necessário, é algo que vai te fazer evoluir e crescer. Então, você tem que avaliar em relação ao que o mercado exige, como ele está se posicionando, quem são as empresas que estão trabalhando dentro desse mercado. Você vai se avaliar e vai preencher seus gaps. É agora a hora de você fazer isso, de você entender o que você precisa melhorar, quais os cursos que você precisa fazer, o que você precisa desenvolver, e não só com capacidades técnicas. Muita gente se prende só a curso técnico, só a capacidade em que você recebe um certificado. Um certificado não quer dizer nada se você não aprendeu nada com aquilo. Então, não importa se dá certificado ou não, importa que você tenha habilidade. Eu vou te dizer que a única vez que eu tive que entregar um certificado na minha vida foi quando eu fui ser estagiária, que meu chefe não acreditou que eu tinha tamanha quantidade de cursos voltados para a área de meio ambiente, e eram cursos de faculdade, de universidade, cursos gratuitos. Então, não se prende ao certificado. O que importa é o conhecimento, é o conteúdo que você gera, é o conteúdo que você aprende, absorve, e isso é o que vai te deixar preparado. Busque coisas sempre focadas, busque coisas que vão te ajudar a entrar na indústria do petróleo, coisas que vão te ajudar a estar mais próximo desse objetivo, coisas que te preparem realmente como profissional nas habilidades interpessoais também, não só nas questões técnicas. Então, é importante que agora você esteja preparado, que você saiba fazer o seu currículo, depois que você tiver todas as exigências no seu currículo absorvida, você vai aprender a fazer o seu currículo, a fazer um LinkedIn, a fazer um networking, de você se preparar. Aquela fase 2020 foi a fase ruim, que teve a pandemia, pegou todo mundo de surpresa. Quando a gente achou que ia engatar, a gente teve a pandemia, o preço do petróleo caiu porque a demanda caiu muito, então a gente teve ali preços em torno de $20 por barril, e agora a gente já vê que a indústria está começando, ela aprendeu as lições que ela tinha que aprender, ela entendeu como é que ela conseguia continuar mesmo com a pandemia, e ela está se reerguendo agora. E a gente vê esses movimentos nas contratações todos os dias. Eu posto vaga no Instagram da área de segurança e meio ambiente. Se você ainda não acompanha o Instagram, vai lá no Instagram. Você vê que a indústria tá crescendo, né? Ela tá caminhando para um crescimento consistente. E é isso. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida. Vou olhar agora o YouTube. Deixa eu ver YouTube. Boa noite, Alan. Boa noite, Diego, Adilton, Mário Sérgio. Deixa eu ver no Instagram. Não sei se vocês querem tirar alguma dúvida. Wilclian. Leandro Fernando deixou um comentário. Obrigada pela presença. Não sei se vocês têm alguma dúvida, se vocês conseguem entender esse movimento da indústria do petróleo, se vocês conseguem, o que vocês acham, se isso para vocês também, vocês conseguem enxergar essa oportunidade que tem da gente estar contratando mão de obra que não seja por conta, né, da saída dessa mão de obra muito experiente. A gente está contratando mão de obra que é menos especialista, é menos especializada, mão de obra com pouca experiência, está começando a recompor o quadro de profissionais da indústria de óleo e gás. Oi, Paloma, tudo bem? Bom ter você aqui. Nigel, tudo bem? Também aqui, outro que acompanha a gente. Obrigada, gente.
Então, é importante estar ligado nesses movimentos e seguir o passo a passo, seguir o que eu sempre falo para vocês. A preparação é a sua melhor ferramenta para você entrar na indústria do petróleo. Só que não entenda preparação como realização de cursos técnicos. Não é você fazer um CBSP e um HILT, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando se preparar como profissional mesmo, se ambientar no mercado antes de estar lá dentro. É isso que você precisa fazer para você se aproximar e entrar na indústria do petróleo. Então você precisa... por exemplo, eu vejo que vocês estão focados, quem acompanha aqui as lives, estão focados nisso, porque vocês estão buscando se aproximar da indústria do petróleo, se entender como é que ele funciona, entender as oportunidades. Então, vocês todos estão de parabéns. É exatamente isso que vocês precisam fazer, buscar as oportunidades de adquirir conhecimento que estão na internet, o que tem disponível para vocês de forma prática, de forma que te faça preparar como um profissional. O curso técnico, qualquer um pega ali uma semana, paga e faz e pronto, você tem seu curso CBSP. Não demora muito para você fazer isso. Às vezes no processo seletivo que não é tão urgente, se você tem uma semana ali de prazo, você pega e faz o curso e já está lá com o seu certificado. Então isso não é um problema. Até falo para as pessoas que mesmo que você não tenha o certificado, você se candidate e fale, não, se for preciso, eu tenho disponibilidade de tirar o certificado. É uma semana, não precisa mais do que isso. Então, não é do certificado que eu estou falando de você se preparar para conhecer o mercado, você se preparar e preencher os gaps seus de habilidades, preencher os seus gaps de como é que você se apresenta, como é que você comunica, se você conhece quem são os atores dessa indústria, onde estão suas oportunidades, quando elas começam a surgir. Se surge uma vaga de técnico segurança offshore ou então de um engenheiro de SMA, e para uma empresa que você não conhece, isso não pode acontecer. Você tem que estar por dentro de onde estão as oportunidades, se a empresa atua no offshore, no onshore, qual é a atuação daquela empresa. Então, vocês precisam estar por dentro para conseguir entrar. E as referências é o que eu sempre falo, ela faz parte do networking. Outro dia uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo, eu atuo já no offshore e vejo que muitas vagas são preenchidas por indicação. Indicação é referência. Se você faz um trabalho onde quer que você faça, você consegue indicação. E se você não tem ainda ninguém dentro da indústria do óleo e gás para te dar referência, eu vou te ensinar no dia 23 como fazer esse networking, como se expor como profissional, como se posicionar para que as pessoas possam dar referência sobre quem você é. E é assim que você consegue abrir a porta da indústria do petróleo. Oi, Mário, obrigada pelo elogio. Sobre o inglês, é algo fundamental para ter oportunidade? Então, ele é algo fundamental. Pensa comigo, existem muitas multinacionais atuando na indústria, só que existe também a Petrobras. A Petrobras e muitas outras empresas no onshore, operadoras. Eu até falei aqui sobre as novas empresas que estão entrando no onshore. A Petrobras está desinvestindo, muitas delas são empresas brasileiras. Nenhuma dessas pedem inglês, porque elas não precisam do inglês. Então, dependendo onde você for trabalhar na Petrobras, você não precisa do inglês. Quando eu trabalhei na P53, eu trabalhei na parte de injeção de água, fazendo monitoramento das variáveis lá do processo, eu trabalhei em escritório. E eu tive que reaprender tudo que eu sabia, tive que traduzir para o português, porque lá não se usa os termos em inglês, por exemplo. Então, eu não usava inglês para nada na Petrobras. Quando eu fui ser terceirizada lá, eu fui terceirizada dentro da N-Rio. Agora não, acho que é o Rio já, né? Não sei, me confundi agora como é que é. Eu trabalhava na P53 quando ela ainda estava aqui no Rio, agora ela já foi lá para Macaé, não tá mais aqui. Então, depende de onde você vai trabalhar. Só que a nossa indústria é uma indústria multinacional, a cadeia de prestação de serviço dela, a maioria das empresas também são multinacionais. Então, para você ter acesso a mais vagas, para você ter mais oportunidades e conseguir evoluir na carreira, você sim precisa ter o inglês. O que eu sempre falo aqui é o seguinte: não deixa de investir no inglês. Inglês é sim muito importante, só que você não precisa esperar ter o inglês para aplicar. Procura as vagas que não pedem inglês, porque existem. E aí, não só procurar, né? Você não vai só lá no LinkedIn, no Vagas e bota alerta. Não é só aí. O networking vai te ajudar a ficar em contato, a encontrar onde estão essas vagas.
certo? Então, não é isso. O inglês abre mais oportunidade, ele abre seus olhos, ele abre seu leque de oportunidades e te faz progredir na carreira. Então, ele não é fundamental, mas se você quer ter acesso a mais oportunidades e progredir na carreira, você sim precisa. Deixa eu ver, Paloma tá aqui falando, boa noite. Agora o Leonardo Azevedo. Boa noite, sou formado em tecnólogo de mineração. Fiz cursos voltados para offshore. Eles contratam formados na mineração? Olha, eu sinceramente não sei, Leonardo, porque eu sou aqui da área de segurança e meio ambiente. Eu não sei muito das outras áreas técnicas. Mas o que eu sei é, não adianta você achar que faz CBSP e HILT que ele vai te contratar. Não é isso que faz contratar um profissional para a indústria do petróleo para trabalhar embarcado. Não é sua habilitação para embarque. Você precisa ter uma série de competências, uma série de habilidades para que você tenha o perfil de quem eles querem, de quem eles precisam, na verdade, para estar lá na plataforma. Você entende se você tem? Você sabe se você tem esse perfil? Você tem essas conjunto de habilidades e capacidades técnicas que eles precisam? Para você estar me perguntando isso, você não sabe, porque se você não sabe se eles contratam alguém da mineração, você tem que dar um passo atrás, fazer esse estudo, pesquisar antes se existe vaga, como é que funciona a plataforma, quais os tipos de serviço que são executados ali, onde talvez a sua graduação em tecnólogo de mineração pode ser aproveitada. Você tem que fazer esse trabalho, não é o recrutador que vai fazer. Então você tem que estudar a indústria, estudar o que pode ter de convergência entre o que você tem de formação e o que a indústria precisa, né? O que no caso a plataforma ou sonda precisa, para poder preencher as suas lacunas. Se de repente o tecnólogo em mineração não tem vaga offshore, você vai ter que de repente buscar outra formação, ou então entrar em um outro cargo que não é o que a sua formação te habilita. Então, não adianta fazer CBSP e HILT, que você não é por isso que vai te fazer embarcar. Isso aí é só para se a pessoa tiver toda a experiência e todo o background de competências e todos os conhecimentos técnicos que precisa para executar. É o que eu sempre falo. É a mesma coisa que você precisa para executar o trabalho em terra. Se você é capaz de executar o trabalho em terra, você pode trabalhar offshore. Vamos supor, na questão de segurança e meio ambiente. Você sendo um técnico de segurança do trabalho em terra, de repente numa base de apoio, você tem total capacidade, condição e currículo para trabalhar offshore. De repente eles vão pedir um curso ou outro mais, uma NR33, uma NR35, dependendo da função, já pedem até para ter esses cursos no onshore mesmo. E aí você tendo todos os requisitos, né, preenchendo todos os requisitos, o que vai te habilitar a prestar esse mesmo serviço na plataforma é o CBSP HILT. E algumas empresas não exigem o HILT. HILT não é requerimento regulatório, é requerimento interno da companhia. Então, não tem nenhum requerimento legal que exija HILT para você embarcar. CBSP sim é um requerimento da Marinha, e aí você precisa ter o CBSP para embarcar. Tanto é que tem companhias, por exemplo, que tem um procedimento de dispensa. Por exemplo, na minha função, eu sou engenheira química, né? Atuo sou analista de assuntos regulatórios. Então, se eu precisar embarcar para acompanhar uma auditoria, por exemplo, da ANP e IBAMA, e eu não tiver o HILT, eu tenho o CBSP, vou ficar mais de 72 horas, eu posso fazer um formulário, né? Eu sou da operadora, eu atualmente trabalho numa operadora. Aliás, eu sempre trabalhei em operadora, nunca trabalhei em prestação de serviço, mas eu tenho um procedimento interno que me permite ter a dispensa desse treinamento. Eu tenho que passar, obviamente, por tenho que fazer uma análise de risco, tenho que ver quais são os riscos a qual eu sou submetida, vai até nível, às vezes, de presidência, né, para aprovar que aquela pessoa possa embarcar sem esse treinamento, mas não é um requerimento regulatório. Paloma, posso colocar essa dica no currículo sobre CBSP? Mesmo sem experiência, eu me candidato? Paloma, você não pode botar no currículo, mas você sim pode se candidatar. Quando você se candidata, se a vaga for por e-mail, você pode escrever isso no corpo do e-mail.
Você vai lá, se apresenta, fala no que você tem experiência, fala que você viu que a vaga precisa de CBSP e HILT e que, se for necessário, que, sendo realmente um quesito obrigatório, você só precisa de uma semana para fazer o treinamento. Então, que você queria se candidatar à vaga, tendo em consideração de que você tem a possibilidade de fazer o CBSP e HILT caso você seja chamada. E a maioria das... Se não for uma vaga urgente, tipo, eu preciso contratar para amanhã, as empresas entendem. Outro dia eu postei uma vaga que era para engenheiro de segurança do trabalho, se eu não me engano. Ele trabalhava, o posto fixo dele era no escritório, e a vaga pedia que a pessoa viesse com treinamento CBSP e HILT, estava lá quase requisito da vaga. Então, para vocês verem como às vezes vem requisito, mas não é requisito. A recrutadora conversando comigo, perguntei para ela me ofereceu a vaga, eu falei que eu não tinha interesse, perguntei se eu podia compartilhar na minha rede. E aí pedi mais informações. Ela disse as informações, deu lá a faixa salarial e falou sobre o CBSP e HILT, que não era tanto indispensável assim, não era realmente um requisito, mas se tivesse era melhor, era um diferencial. Só que mesmo que eles, vamos supor que eles gostassem de alguém que não tem isso, não é diferencial que exclui, tá? A pessoa, não é, por exemplo, vou excluir, tem 5 candidatos, 3 têm HILT, CBSP, não vou olhar os outros, vou olhar só esses aqui, porque esses aqui tem. Não, eles olham todos os candidatos. Se algum empatar em termos de, gostei desses 2, foram até o final os 2, aí pode ser que eles selecionem um em detrimento do outro, porque representa menos custo para a empresa, né? Menos um treinamento que eles vão ter que pagar. Nessa vaga, ela falou que a empresa pagaria o curso. Então, nem sempre CBSP e HILT é um curso que realmente define se você vai conseguir a vaga ou não. Muitas das vezes não, só se a vaga for de urgência e não dá tempo de você fazer o treinamento, aí sim é um requisito que eles exigem na vaga. Então, a forma de você colocar isso na sua candidatura, Paloma, é quando em algum lugar que você tem a oportunidade de falar, mas não no currículo, seja numa carta de apresentação, tem sistemas que dão lá para você fazer tipo escrever uma carta de apresentação, ou até se você for mandar por e-mail, quando você for escrever seu e-mail, você escreve isso, de que você ainda não tem o CBSP e HILT, mas que você tem disponibilidade para fazer, e você pode fazer esse investimento se você passar para a vaga. Você só precisaria de uma semana para fazer o curso e ter o certificado. Então, isso acontece e não vejo problema nenhum. CBSP e HILT, gente, é o menor dos problemas. Vocês ficam tão focados em ter CBSP e HILT, e isso aí é a última coisa que vocês têm que fazer. Última coisa. Deixa eu ver. Alan, pelo que eu tenho acompanhado em suas lives, o mercado está bastante promissor até 2025. Excelentes notícias. Isso aí, Alan. Tem melhorado bastante. Eu tenho visto muito mais vagas. Agora é a hora de se preparar, de você correr atrás de tudo do que o mercado, né, pede. Faz aquele banco. Eu já ensinei aqui, faz aqueles alertas de vaga, vai salvando as vagas. No final você analisa ali tudo. Tem que ter um pouco tem que ter trabalho. Você não adianta achar que é fazer um curso e você vai conseguir a vaga. Não é. Para você alcançar melhores salários, entrar numa indústria que é realmente uma indústria tecnológica, uma tecnologia de ponta que paga melhores salários, você precisa trabalhar para isso. Você precisa executar as coisas, precisa analisar como é que está o mercado e pensar sempre, é a sua carreira. Então, você está investindo um tempo para você, para a sua carreira. Você não está fazendo isso para a empresa, nem para nada. É para você conseguir uma melhor colocação, para você conseguir ter mais tempo, ter mais dinheiro, para você conseguir melhorar de vida. Então, é sim uma indústria que tem muitos benefícios, que proporciona muitas coisas boas. Mas não é para qualquer um. Só os melhores, os mais preparados conseguem entrar. Então, agora é a hora de você ser essa pessoa que, quando abrirem as vagas, daqui a 2, 3 anos, você vai ser essa pessoa super preparada. Agora é a hora. Então, offshore recebe uma remuneração diferenciada do onshore? Não é que é diferenciada, Mário. Quem embarca offshore, a plataforma de perfuração, tanto a sonda de perfuração quanto a plataforma, tem vários riscos muito grandes. Desde a hora em que você entra lá no helicóptero até a hora que você volta ali no helicóptero, você está exposto a muitos riscos e riscos realmente significativos. Então, o que você tem? Até comentei num post do Matheus Rangel esses dias, porque me gerou uma dúvida. O que eu conheço como segurança do trabalho é que você não pode ter benefícios de periculosidade e insalubridade
insalubridade cumulativos. Vocês que são aí também da área de segurança, me dá um help se isso mudou, porque eu lembro de que isso não era possível. Você não pode acumular esses dois adicionais, né? Insalubridade e periculosidade. Então, o que você tem na indústria do petróleo? Até tinha feito, deixa eu ver se eu acho aqui um slide de apoio que eu tinha sobre exatamente isso. Você tem periculosidade, com certeza periculosidade. Muitas vezes você tem algum adicional de embarque, um bônus de embarque. Cadê carreira? Acho que tem aqui. Você tem adicional de embarque, você tem essa periculosidade. Deixa eu ver, tá aqui. Aqui, achei. Periculosidade sobreaviso. O sobreaviso é para o período em que você fica realmente de sobreaviso. Então, periculosidade normalmente 30%, sobreaviso 10% e o bônus de adicional de embarque. Na época em que eu embarcava, era isso, por operadora, 45% lá em cima dos dias em que eu estava embarcada. Porque, lembrando, como eu não sou uma pessoa né, dedicada, meu cargo não é um cargo que fica alocado na sonda, na plataforma, esses benefícios incidem só nos dias em que eu estava lá exposto a esses riscos. Pelo menos era assim que a empresa administrava. A rotina e os riscos são diferentes totalmente. A rotina eu nem diria, mas eu acho que os riscos. A rotina, por exemplo, que você tem dentro de uma plataforma de produção é muito parecida com o que você tem numa refinaria. Porque uma unidade de produção é muito parecida, né? Não é igual. Porque a unidade de produção, ela tá ali recebendo aquele petróleo, né? Ela tá produzindo, ela vai ter uma unidade de tratamento primário, que a gente chama lá do processamento primário, e dali ela vai fazer um ship to ship, né? Vai fazer uma transferência para outro navio para exportar, ou vai mandar para a terra, para a refinaria, para fazer o tratamento secundário. Então, ali é como se fosse uma pequena indústria, uma pequena fábrica, uma pequena refinaria a bordo de um navio ou de uma plataforma mesmo. Então, os riscos, eu digo que são parecidos, porém, você tem alguns a mais por conta do poço, eu imagino, e por conta de você estar confinado, porque você está lá em alto mar, você tem a questão de não parar, né, do trabalho, e aí você não pode ir para casa. Então tem várias condições diferentes de quando você está embarcado, e aí acho que a principal delas é a periculosidade. Todo mundo que embarca está exposto ao perigo ali não só em relação à sua atividade, mas à instalação que você tá. Você tá ali num regime confinado, numa instalação que pode a qualquer momento ter, se não tiver controle daqueles riscos, sofrer uma explosão, um incêndio, algo nesse sentido. Então, e a periculosidade, por ser mais, como você tem que escolher entre um e outro, né? Você não pode acumular insalubridade e periculosidade. Periculosidade costuma ser maior. Não sei se insalubridade para determinadas funções acaba aumentando o percentual e aí você escolhe pela insalubridade. Então, são esses os adicionais que você normalmente tem. É periculosidade ou insalubridade, adicional de embarque e esse bônus, né? Na verdade, o adicional de embarque é o bônus. E o sobreaviso que você também tem. É possível entrar nessa área só com o curso de petróleo e gás? Só não. Desculpa te desiludir. Mas pode ser que seja um início. De repente, com um curso de petróleo e gás, você consegue entrar em alguma vaga de trainee. Que assim, como é que você consegue acessar a indústria? Quer dizer, eu vou te falar que eu vou dar um passo atrás. Eu não sei se consegue só com petróleo e gás, por quê? Eu não conheço muito bem da sua área de atuação, então eu não posso opinar. Mas o que eu vejo pessoas recém-formadas conseguem entrar na indústria por meio de cargos trainee. Você vai buscar as vagas de trainee que tenham relação com a sua formação. Então, você, de repente, consegue em alguma vaga onshore para trabalhar com petróleo e gás, né, com a indústria offshore, mas no onshore, né, de repente você consegue alguma vaga ali. Agora, não sei quais são as possibilidades, né, da sua carreira e nem o que você quer. Se você está querendo entrar para segurança e meio ambiente com petróleo e gás, você tem que começar se você já trabalha em alguma coisa, começar a ter experiências voltadas para segurança e meio ambiente. E hoje até fiz uma live junto com um gerente da Baker de segurança e meio ambiente,
em que ele falava isso, onde que você consegue se envolver nas questões de segurança e meio ambiente para adquirir de alguma forma alguma experiência e começar a se envolver com esse mundo, né? Você pode ir lá se envolver com a CIPA, você pode se envolver nas discussões relacionadas à segurança e meio ambiente, você pode se envolver, de repente participar de alguma investigação de acidente. Então tem várias oportunidades que você tem de começar a adquirir conhecimento, e aí você pode fazer algum curso voltado para essa área, também se você quer ir mais para a área ambiental, fazer os cursos voltados à gestão de resíduos, entender como é que a indústria faz isso. Esses cursos normalmente não são muito grandes, então dá para você entender como funciona a cadeia e começar a colocar essas coisas no currículo para, por exemplo, se candidatar a uma vaga de segurança e meio ambiente. Mas eu não consigo avaliar assim de forma tão ampla que nem eu consigo para segurança e meio ambiente, porque eu não conheço realmente as áreas que você pode atuar com um curso de petróleo e gás. Eu sei que para segurança e meio ambiente, para nível superior, você tendo engenharia, biologia, oceanografia, gestão ambiental, essas carreiras, essas graduações, nesses cursos superior, certamente você consegue, né? Você consegue se você tiver alguma experiência já na área. Então, a formação ali não te influencia muito, mas costuma ser requisito. E para a área técnica, eu sinceramente não sei. Para segurança e meio ambiente, a área técnica ou técnico de segurança. Nem o técnico ambiental é técnico mesmo, é nível técnico. O técnico ambiental tem nível superior, de ensino superior. Então, acaba que é mais ou menos assim. É bom a gente conversar com quem está na área para tirar todas as dúvidas e traçar um plano e executar. Não se esqueça disso. Então, muito obrigada por quem... Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus.